Sakamoto. Olha, bem, vamos tratar esse assunto com o cuidado que deve ser tratado. Caso a avaliação médica aponte que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a vida dele ser colocada em risco caso ele cumpra a pena em determinada instalação, é claro que isso deve ser considerado pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, punição, né? A penalidade que ele precisa receber não é a tortura. Quem defende tortura é o próprio Jair Messias Bolsonaro, que defendeu a torto direito, o regime militar e os torturadores que faziam isso, né, para através do sofrimento conseguir obter respostas e obter o sim, né, da população. Agora, é claro que o Estado Democrático de Direito não pode torturar ninguém. Só que, dito isso, e acho que é importante, eu tenho repetido isso, que nem uma maritaca doida por aqui, que é o seguinte: caso lideranças políticas, lideranças econômicas, caso o pessoal que tem cascalho consiga, junto à justiça brasileira, determinados benefícios, porque isso é um benefício de caráter humanitário. A transferência para uma prisão domiciliar, neste caso, é um benefício de caráter humanitário, né? Eu acho que o professor até pode falar um pouco mais sobre isso. Só que caso tenha isso, eu acho que já passou da hora da justiça, né, começar, e não é multirão, é na hora que as decisões judiciais são dadas, né, que a decisão de para onde os presos vão, ser considerado isso com um bando de preso preto pobre que está por aí. E eu não estou nem falando do pessoal que está envolvido em crime organizado, em facção, não. Eu estou falando de pessoas que têm crimes de baixa periculosidade, que acabam amargando a cadeia e ficando por lá, né? Porque são pobres e poderiam estar numa situação de prisão domiciliar porque a saúde dessas pessoas não aguenta. Se a gente for pegar, os dados do último relatório do Conselho Nacional de Justiça aponta que a taxa de suicídio subiu de 15,7 para 25,2 mortes a cada 100 mil presos entre 2016 e 2019. Muito se alega, e depressão é doença, não é frescura, muito se alega que o ex-presidente Jair Bolsonaro está deprimido. Precisa ser acompanhado, precisa ser tratado. Mas isso aqui não é uma questão só dele. Tem um monte de gente na mesma situação, né? Então é o seguinte, da mesma forma, você vai pegar a situação, o relatório do CNJ é um show de horrores. É um show de horrores. Tuberculose, pneumonia, sepsis, insuficiência cardíaca e respiratória. É uma situação, né, que precisa ser encarada. Isso tem que se vai valer para Bolsonaro, se vai valer para outros políticos, para outras pessoas, tem que valer para todo mundo também. Né? Eu sempre defendi que bandido bom não é bandido morto, que bandido bom é o bandido que é processado, punido, apenado e ressocializado na sociedade. Agora, dizer que isso vale, benefício tem que valer para Jair e para o restante da população não, é ter bandido de estimação. Agora, professor, a gente sabe que o histórico do nosso país é de privilégios, né? A questão do direito penal, o direito penal exerce também uma função simbólica. Quando eu falei da função da pena, uma das funções da pena é a intimidação, né? Quando você pune alguém, você pune essa pessoa para que ela veja o que acontece se cometer um crime e você mostra para a sociedade o que acontece com quem comete crime. Quando você dá um tratamento diferenciado para a pessoa, a julgar, considerando a condição socioeconômica dela, a cor da pele dela, a origem dela, o simbolismo, ele continua existindo, mas ele é totalmente diferente. É óbvio, como Sakamoto disse, que não há por que se duvidar de médicos. Se médicos vierem a público ou vierem ao processo e atestarem que realmente a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro está em grave risco, porque como Sakamoto disse muito bem, é uma questão humanitária. Então ela está em grave risco, não é um piripaque, é em grave risco por conta das instalações nas quais ele estiver e o Estado não puder prover assistência, porque o Estado tem que poder prover assistência, e o Estado não puder prover assistência, é claro que se isso ficar comprovado, ele tem que ficar em prisão domiciliar. Eu não tenho dúvidas disso. O problema é justamente a gente imaginar isso sendo aplicado também para a grande massa carcerária desse país.
Essa que é a grande questão. E eu não estou aqui nem dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre disse que tinha uma saúde de atleta. Ele pode achar isso, mas se os médicos disserem que não, o que deve prevalecer, obviamente, são os laudos médicos. Tá certo, André Periquimanes, que é professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro. Professor, obrigado pela entrevista. Um abraço e bom fim de semana. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês. Valeu. Obrigado. Dani, e essa da defesa do Bolsonaro, que ele pode ter um piripaque na Papuda? A defesa está vocalizando algo que a família também, né? Acho que o senador Flávio Bolsonaro é quem mais tem falado a respeito desse assunto. Os aspectos, né? As dificuldades de saúde do ex-presidente são fartamente conhecidos. Bolsonaro, de fato, fez 7 cirurgias, né? Todas em decorrência do atentado que sofreu em 2018. Agora, né? Eu vou ficar num exemplo que eu sempre cito, que é o exemplo do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que ficou preso na Papuda, no presídio da Papuda, em Brasília, durante algum tempo, já, inclusive, com a doença em andamento. Ele tinha um câncer, eu contei aqui, na verdade, relembrei uma reportagem feita pela Mônica Bergamo, que visitou o ex-prefeito na prisão. Tá aí muita gente falando sobre a série Tremembé, né? A Papuda também viveu seus dias de presídio dos famosos, né? Com vários políticos ao mesmo tempo lá. O Paulo Maluf dividia a cela com alguns conhecidos da política e, bom, os relatos são de que ele precisava de ajuda, inclusive, para trocar fralda dentro da Papuda. Ele só sai de lá quando fica comprovado pelos laudos médicos e num julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal que não havia mais condições, ele precisaria da prisão domiciliar por motivos humanitários, o que está previsto em lei. No caso aí de Jair Messias Bolsonaro, as queixas são do refluxo, são e por conta desse refluxo, muitas vezes ele tem problemas no trato digestivo. Ele ainda tem eu vou usar uma palavra horrorosa, né? Engrossamento, mas as paredes do intestino dele, por conta da manipulação cirúrgica mesmo, elas vão engrossando a ponto de ter aderência, o que acaba impedindo a digestão do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes está muito ciente das condições de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, já que tem autorizado, inclusive, idas, né, do ex-presidente ao hospital quando necessário. Bolsonaro está com um câncer de pele que, segundo o próprio laudo médico, não exige quimioterapia, não exige nenhum tipo de tratamento mais agressivo, mas vai ter acompanhamento médico assegurado. O que ele também teria na Papuda. A Papuda é um presídio muito bem equipado, como eu disse, já teve seus dias de Tremembé, de presídio dos famosos da política, e por conta disso, inclusive, tem um departamento médico bem equipado. Agora, né, essa é a estratégia é de dizer que Bolsonaro não tem condições físicas mesmo de suportar a prisão dentro do presídio, né? Ele já estaria deprimido em prisão domiciliar, né? Que dirá no presídio. Se vai colar de saída, não sei. Como eu disse, a aposta na primeira turma, apesar do ministro Alexandre de Moraes ainda não ter dado indicações claras nem para os colegas do que é que vai fazer, é de que Bolsonaro passará, sim, ao menos uma curta temporada dentro do presídio da Papuda ou numa sala de Estado Maior montada em algum outro local. Mais provável nesse momento, inclusive, como eu disse, por conta da robustez do departamento médico, é que ele fique mesmo no presídio de segurança máxima de Brasília, do Distrito Federal. É isso. Vamos em frente? Quero falar do Eduardo Talhaferro, mas diga lá. Não, eu só falar, concordo com tudo que a Dani colocou. É só colocar que é o seguinte, é muito louco, porque eu não estou falando que as coisas são decididas na base da subjetividade. Tem toda uma jurisprudência para isso, né? Como a gente está falando, o próprio exemplo do Maluf foi isso, né? E a gente pega políticos, né? Gedel ficou preso, Papuda, o Zé Dirceu foi para Papuda, você tem um monte de gente, direita, esquerda, que foi para lá. Só que é o seguinte, isso é uma coisa muito louca, como, na verdade, a análise de conjuntura e a análise estratégica do clã Bolsonaro é horrível. Porque é o seguinte, o Bolsonaro tinha uma tonelada de prova contra eles. E aí, o que acontece? O Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro vai lá e começa a atacar o Supremo Tribunal Federal, pedir sanção, tudo isso mais.
O Bolsonaro, que depois quis vender a ideia de que era apenas um refém do filho, não era. Não era. Passou, inclusive, deu 2 milhões de reais para o filho se manter lá nesse processo, sabe? Então, tem uma responsabilidade dele também no meio de tudo isso. Tem uma responsabilidade da família e de aliados na quantidade de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Porque depois, quando começou a fazer água, o Eduardo Bolsonaro não é que foi rifado, mas ficou sozinho. Mas o pessoal no começo estava todo mundo lá. Estava todo mundo apoiando o que estava acontecendo. E isso, ninguém percebeu de que eles estavam atacando com virulência os julgadores que depois não apenas iam definir o futuro do presidente no que diz respeito à pena, mas também iam definir como seria feito o cumprimento da pena. E esses julgadores, como a Dani colocou, vendo que o Bolsonaro, apesar de todo esse quadro clínico, tinha energia para muita coisa, para gritar com um oficial de justiça que ia no hospital, para subir em cima de carro de som e atacar o Supremo Tribunal Federal, para fazer todas essas macaquices que foram feitas, é claro que aí o julgador vai falar, pera lá, ninguém aqui é cobaia. Então é o seguinte, estrategicamente, se o Bolsonaro tivesse adotado uma outra, eles foram por tudo ou nada num momento que tinha, repito, 1 tonelada de provas, de evidências colocadas em cima da mesa, né? Então é uma análise péssima, é uma análise horrível e que agora sim vai cobrar um preço com relação à própria forma de cumprimento da pena do presidente, porque ficou muito claro para os ministros do Supremo que Bolsonaro pode não estar tão ruim quanto o que ele diz. Né? Então, e isso faz a diferença. Né? Toda essa análise de conjuntura da família é inacreditável, Diego, é inacreditável.